Olá, que bom ter esse tempinho para a gente conversar sobre as leituras de hoje. É quarta-feira, 12ª semana do Tempo Comum. A ideia é buscar juntos essa conexão, né, entre a palavra de Deus e o nosso dia a dia. Hoje, acho que tem 3 pontos bem fortes: a fé, a memória e o discernimento. Vamos tentar desvendar um pouco isso, começando lá em Gênesis. A promessa de Deus para Abraão, algo como: não tenha medo, eu estou aqui para te proteger. E o cenário era difícil, né? Idade avançada, sem filhos. Mas mesmo assim, o texto diz que Abraão teve fé no Senhor. É impressionante isso. E não é só um pensamento positivo, sabe? Não, né? Não. É uma resposta profunda à palavra de Deus, uma confiança que vai além do que se vê, do que parece possível. Abraão vira esse modelo. De alguém que se agarra na promessa. Exatamente. E o mais fascinante para mim é que essa fé, essa confiança radical é o que Deus considera como justiça nele. É a relação que se estabelece ali. Isso me faz pensar naquelas situações da vida que a gente olha e diz: e não tem mais jeito. Coisas de saúde, família, sonhos que parecem distantes. Sim, a fé não é fechar os olhos para a realidade dura, mas é acreditar que Deus pode sim trazer o novo dali. Não é mágica. Entendi. É mais uma esperança ativa, então. Isso, uma esperança que se sustenta na fidelidade de Deus, naquele que prometeu. Talvez o ponto seja onde a gente precisa exercitar essa confiança de Abraão hoje, né? Uhum. E essa confiança, pelo que o Salmo 104 sugere, ela bebe da memória. O Salmo convida: deem graças ao Senhor. Contem para as pessoas o que ele fez. A base da oração é lembrar, celebrar. Olha, lembrar é quase um ato de resistência hoje, né? A gente vive muito no agora, esquece rápido as coisas boas. Verdade. Foca no problema. Pois é, e o salmista insiste, Deus sempre se recorda da aliança. Trazer à tona a fidelidade de Deus na nossa história, sabe? Nas coisas pequenas e grandes. Isso não é só nostalgia, Gera o quê, então? gera força para o hoje, alegria e confiança para o amanhã. É perceber que a aliança de Deus não ficou lá atrás, ela continua agindo. Faz muito sentido. É um convite a trocar a reclamação pela gratidão, talvez. Olhar os sinais dessa aliança no cotidiano. Exatamente. Cultivar esse olhar atento para as maravilhas do dia a dia, mesmo as que parecem pequenas. Isso muda a perspectiva. E aí a gente chega no Evangelho, Mateus. Jesus dá um alerta bem direto sobre falsos profetas. Aqueles que parecem uma coisa por fora, pele de ovelha, mas por dentro, lobos ferozes. E o critério para identificar? Pelos frutos. Esse ponto do discernimento é vital. E veja, não é para a gente sair julgando a intenção de ninguém, isso é com Deus. Certo. Mas é para avaliar o resultado concreto. O que essa palavra, essa pessoa, essa influência, o que ela gera de verdade? Em tempos de tanta informação, tanta voz falando, isso é crucial, não é? Redes sociais, tudo. Nossa, demais. O critério prático é esse. Isso traz paz ou angústia? Constrói ponte ou muro? Gera amor ou ressentimento? São os frutos que mostram a qualidade da árvore, entende? Então, o foco é menos no discurso bonito e mais no efeito prático na vida da gente e da comunidade. Perfeito. É um chamado para a gente amadurecer na fé. Olhar com honestidade o que anda me alimentando espiritualmente. E quais são os frutos disso nas minhas ações, nos meus relacionamentos. E ter coragem, né? De se afastar daquilo que na prática a gente vê que não está construindo, não está trazendo vida de verdade, segundo o Evangelho. Tentando juntar tudo, então. A gente tem a fé, que ousa, como Abraão, Uhum, a memória que celebra, como o salmista, sim, e o discernimento atento que Jesus ensina. é isso aí. São como 3 fios que juntos tecem uma vida cristã mais inteira, mais autêntica. A fé confia, a memória celebra e agradece, e o discernimento protege e guia. É o caminho para a gente conseguir dar aqueles bons frutos que a gente espera, né? Exatamente. Os frutos que mostram que essa aliança com Deus está viva na gente. E que então essa reflexão para a gente levar? Que bons frutos a vida está pedindo para a gente produzir hoje? Sinais concretos dessa aliança de Deus conosco. E olha, se essa nossa conversa tocou de alguma forma, curte aí, comenta. A partilha de cada um pode iluminar o caminho de outros também.
Que a gente siga o dia com essa certeza do amor e da presença de Deus, buscando viver com fé, gratidão e sabedoria. Um grande abraço e até a próxima.